Um novo sermão. E foi algo muito rápido. Eu construí o sermão em 5 minutos. Algo que eu demorava um bom tempo. Que Diego sabe, a gente demora um pouquinho mais estudando. E aí eu achei muito rápido. E aí eu comentei com ela. E aí eu conversando com ela, ela me disse que, como eu orei antes, o Espírito Santo me guiou naquele momento para que eu pudesse escrever e trazer algo que realmente era algo que eu estava querendo falar já há um bom tempo e que às vezes eu não estava tendo coragem de trazer. Algo que me chamou a atenção também sobre esse sermão foi que na semana passada, no domingo, eu estava lá na obra com o meu predeiro e aí do nada ele falou: "Você é evangélico, você não quer que eu trabalhe para você aos sábados, é sua religião, mas para mim isso é besteira. E cada um, mas isso não impacta nada." Falei: "Realmente, cada um. Você tem suas crenças, eu tenho as minhas. Na minha crença, na minha religião, o sábado, que é o 7º dia, foi feito para descansar. Não foi feito para outra coisa." E aí do nada ele se rebelou, assim, ficou estressado. E aí ele falou novamente: "É igual você devolver o dízimo, que vocês chamam de dízimo, dar dinheiro ao pastor, para que ele viva bem com o seu dinheiro." E aí eu disse: "Não, nós da igreja adventista, nós não damos dinheiro ao pastor. Inclusive nós não damos dinheiro a ninguém, porque o dízimo, ele não é meu, ele não me pertence. Eu só estou devolvendo o que é de Deus." E outra, eu vou te contar por que eu devolvo o dízimo e como eu comecei a devolver o dízimo. E aí ele disse: "Para mim isso é besteira, mas você está querendo falar, pode falar." E aí eu falei para ele que eu comecei a namorar com minha esposa hoje em 2020. Não, perdão, em 2016. Eu casei em 2020. Ainda bem que ela não está aqui, porque senão confundi a data. E aí quando eu comecei a namorar com ela, minha sogra, ela já era adventista. E aí ela sempre conversando com a gente sobre o dízimo e etc. E explicando como funcionava. Eu não trabalhava na época, minha esposa trabalhava. E aí, de tanto ela falar e explicar, eu sentei e orei a Deus e pedi o seguinte: "Deus, me abençoe que eu consiga arrumar um emprego e eu prometo devolver o santo dízimo." E aí passou alguns dias, minha esposa precisou se ausentar do trabalho dela. Ela fazia faculdade e nisso ela precisava de alguém para substituí-la. E aí eu achei a oportunidade de substituí-la por um período. E como eu tinha dito, eu fiz. Ainda não era batizado, mas eu comecei a devolver o dízimo. Comecei a devolver o dízimo e as coisas começaram a melhorar. E aí, do nada, eu não preparei, não continuei devolvendo o dízimo exato, os 10%. E aí o que aconteceu? As coisas estancaram, elas nem subiam nem desciam. E aí eu parei para pensar comigo: por que será que não está melhorando? Que eu estou parado. E nem sobe nem desce, não muda nada. Minha produção, meu ganho sempre de comissão, não está melhorando em nada. Aí me veio uma pergunta em mente que eu vou perguntar para vocês. Mas, meus irmãos, vocês acham que é mais fácil você ser fiel no muito ou no pouco? O que é que vocês acham? É mais fácil no pouco. Muitos, meus pais já diziam que uma frase que tem na Bíblia que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é verdade? Então, essa frase eu não entendia. Mas será que, por que eles falavam isso? Porque tanto faz você devolver no pouco quanto no muito, você ser fiel no pouco quanto no muito? Será que é a mesma dificuldade? Será que é o mesmo grau de dificuldade? Se nós pararmos para pensar, às vezes não é verdade? Eu trouxe aqui Mateus 25, 21, onde diz o seguinte: "Diz-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor."
Ou seja, lá em Mateus já fala: se você é fiel no pouco, eu lhe darei o muito. Não é que nós sejamos merecedores do muito, porque nós não somos. Deus, Ele nos dá. Quando nós fazemos assim, eu vou devolver no pouco, eu vou ofertar no pouco, Deus faz assim, ó, então eu vou te dar o muito. Você é fiel, então você merece, mesmo nós não merecendo, porque em momento algum nós merecemos. Quando nós falamos em fidelidade, eu comecei com o dízimo por causa da história desse meu pedreiro, que toda semana ele está lá trabalhando comigo, domingo e segunda, e sempre nós estamos debatendo sobre isso, e sobre o trabalho no sábado. Mas a fidelidade não fica só no dízimo, não é verdade? Tem ser fiel em você guardar o sábado, tem ser fiel em você ser fiel à sua família, porque às vezes quando você comete um erro, você não está traindo, você não está deixando só de ser fiel a Deus, você está deixando de ser fiel à sua família, você está traindo a sua família. Às vezes nós cometemos alguns pequenos deslizes, porque a nossa carne é pecaminosa, nós tendemos a falhar, e nesse momento nós não estamos sendo fiéis nem a Deus nem a nossa família, não é verdade? É possível nós estudarmos e nos prepararmos para sermos fiéis? Novamente eu pergunto a vocês, meus irmãos. Eu posso estudar e me preparar para ser fiel? Sim. Amanhã eu posso dizer assim, eu vou estudar hoje e amanhã eu vou ser fiel. Hoje não, mas eu vou estudar, para amanhã eu ser. Não, porque todos os dias nós temos provações. Todos os dias nós temos situações em nossas vidas que fazem com que nós sejamos provados a nossa fidelidade. Mas vocês imaginem assim, por que Deus permite que nós passemos por tantas provações, por tantas dificuldades? Vocês imaginem uma coisa: se vocês nascessem hoje e a vida de vocês fossem simplesmente 1000 maravilhas, tudo fosse fácil na vida de vocês não precisassem trabalhar, não precisassem cozinhar, a comida vai estar pronta, o pão já vai estar pronto na mesa todos os dias de manhã, você pode acordar a hora que você quiser, dormir a hora que você quiser, não precisa se estressar com o marido com a esposa, pais com filhos. Imagine, a vida teria graça de vocês? Vocês seriam merecedores de alguma coisa? Nós já não somos, mas se fosse tudo fácil, nós seríamos merecedores de algo? Não. Então, às vezes, essas provações que vêm em nossas vidas é para quê? Para que nós possamos nos tornar cada vez mais fiel, cada vez mais forte e cada vez trilharmos mais e mais o caminho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Satanás está aí a todo momento tentando nos desviar e tentando nos levar para os pecados do mundo, os pecados da carne. Hoje, final de semana, entrando no domingo, o que mais nós encontramos é o quê? Bares, sons e bebidas. Não é verdade? Quando nós abrimos a porta da nossa casa, encontramos o quê? Alguém na frente bebendo. E a frase sarcástica que essas pessoas usam é o quê? Nem vou lhe chamar para tomar um, porque você não bebe. Você é evangélico. É crente. Eu digo isso para vocês porque eu escutei isso hoje quando eu fui buscar o almoço. E aí eu cheguei no restaurante, quando eu saí, cumprimentei um amigo. E ele disse, eu não vou nem te convidar para tomar uma, porque você é evangélico, não bebe. E aí ele riu. Aí eu disse, graças a Deus. Mas, se você quiser tomar um suco, a gente toma. Suco não me pede de tomar não. Agora bebida alcoólica eu não bebo realmente. Aí, não, outro dia, né? Isso é verdade. Mas o que acontece? Provações. Por que uma pessoa sabe que você não bebe e usa um termo que acha que vai diminuir? Para que você tente cair na tentação e dizer, não, eu vou beber hoje, eu vou ser comum, eu vou ser popular. Não é verdade? E nessas pequenas provações é que nós podemos ver os altos e baixos da nossa vida, as dificuldades e as bonanças. Se vocês observarem, José do Egito, ele passou por inúmeras provações, por inúmeras dificuldades, e mesmo assim ele foi fiel. Jó passou por inúmeras dificuldades, inúmeras provações,
mas ele foi fiel. Eu trago o exemplo deles dois porque, devido à fidelidade deles, eles alcançaram as bonanças. Não que nenhum deles fosse merecedor, mas Deus disse: se vocês foram fiéis, então eu serei fiel a vocês. Deus nos dá tantas oportunidades no nosso dia a dia, tantas bonanças, tantas bênçãos, e às vezes nós não damos valor a tamanha bondade que Ele nos dá. Tem mais ou menos 15 dias que eu viajei, e aí eu não gosto de viajar e não dormir em casa. Antes eu não ligava tanto, mas hoje que eu tenho uma pequenininha em casa, quando eu saio, eu já saio agoniado querendo voltar. E aí minha esposa foi dizer: ó, se você terminar sua reunião depois das 4 da tarde, não vem, porque a distância era um pouco grande, então eu já ia chegar tarde. Senão eu vou fazer o possível para não chegar. Eu saí madrugada, ela não me viu, estava dormindo. E aí quando eu voltei, era mais ou menos umas 7h40. Quando eu cheguei, ela estava acordada. Normalmente é o horário que ela deita para dormir. Quando eu abri a porta, ela estava no colo da mãe, saltou e veio sorridente, numa felicidade, e me abraçou, e me deu um beijo, e agarrou na minha mão, e sorria tanto. E naquele momento que eu estava ali, eu senti o que é a bondade de Deus sobre uma pessoa. Porque nunca na vida eu tinha tido uma sensação tão gostosa na minha vida do que aquele momento. Então, aquilo ali era a bondade de Deus que Deus estava me dando. Eu sou merecedor? Não, jamais. Mas Ele nos dá pequenas situações em nossas vidas que compensa toda a dificuldade que nós passamos. E se nós pararmos para pensar, nenhuma dessas dificuldades é tão dificultosa se nós temos Deus em nossa vida. Se nós deixamos o Espírito Santo atuar em nosso coração. Eu canso de falar às pessoas, principalmente as pessoas que me cercam, as da minha família, que nenhum é adventista, que nós não conseguimos ser fiel a Deus se primeiro nós não aceitarmos a Deus em nossas vidas. Não adianta nós falarmos de boca algo e não fazermos, não praticarmos em nossas ações. Nós, como adventistas, nós temos que dar o exemplo. Vocês imaginem, eu estou aqui hoje com vocês e amanhã vocês passam por mim e eu estou na esquina bebendo. Ou eu estou num bar conversando. É onde o exemplo não vem. Eu penso tanto nisso quanto no exemplo para minha filha. Imagine minha filha passar amanhã e eu estar num bar bebendo. Então, a dificuldade ela vem de quê? Das nossas decisões. Às vezes, Deus permite que algo aconteça porque nós decidimos seguir aquele caminho. Nós devemos ser exemplos. Por que nós temos que ser exemplo? Porque nós escolhemos seguir o caminho de Deus. Se nós escolhemos, nós temos que dar o exemplo para que as outras pessoas se espelhem em nós. E não o contrário. Se eu hoje aceitasse beber com os amigos, amanhã no meu trabalho, quando chegasse, se eu fosse falar de Deus com eles, o que é que eles diriam para mim? É aquela hipocrisia de que faça o que eu faço, faça o que eu falo e não o que eu faço. Que é pura hipocrisia, não é verdade? Então é onde nós paramos e pensamos: existe um comprimido de fidelidade? Eu posso chegar na farmácia ali e comprar um comprimido, não vou ser fiel. Existe? Não existe. Uma injeção de honestidade, de ética, de moral? Não existe. O que existe é o quê? O que existe é você parar, pensar, pedir força a Deus, porque só Ele pode nos dar força, e deixarmos o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Deixar com que nós possamos seguir os seus caminhos, não é verdade? Existe um caminho para chegar à fidelidade. E o único condutor que existe nesse caminho é o Espírito Santo. Não adianta nós falarmos, discutirmos, se nós não deixarmos o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Porque se nós não deixarmos, nunca que nós vamos alcançar a fidelidade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês.
o homem que sofre provação, porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles a quem ele ama. Ou seja, aquele homem que passar pelas provações e se manter fiel, é aquele que crê e que espera um dia chegar na casa de Deus e viver eternamente. Porque, pessoal, aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui na terra hoje para viver esse momento, passar por essas provações e tentar seguir os caminhos de Deus. Pois Jesus foi o único que veio aqui para a nossa salvação. Então nós temos que nos espelhar nele e seguir os teus caminhos e as tuas palavras, as tuas vontades. Então, não adianta que nós falarmos muito e nas nossas ações que sejam ações diferentes. Nós devemos dar o exemplo e devemos seguir demonstrando e nos espelhando em Jesus Cristo. Quando tivermos oportunidade, falarmos sobre Ele. Se cada um fizer a sua parte, no final as coisas poderão ser diferentes. Quanto mais pessoas souberem, mais exemplos que vocês derem, é sinal de que realmente você está se espelhando e seguindo as palavras de Deus. Eu escuto todo final de semana com o meu preteiro, porque todo final de semana, quando eu não falo, ele fala sobre religião. E aí eu tento a todo momento mostrar a ele. Hoje mesmo, quando eu fui na obra, a primeira coisa que eu fiz foi levar a Bíblia. Levei a Bíblia para ele, levei a Bíblia e mostrei para ele. Quer dizer, você falou que trabalhar no sábado é besteira, que devolver o dízimo é besteira, então vem cá para te mostrar. Não adianta você me mostrar aí, não. Sim, mas você não falou, então você acredita na Bíblia, no que está escrito na Bíblia? Acredito. Mas não quero te mostrar, só quero te mostrar, você que vai ler, não vai ser eu. Porque as pessoas, às vezes, elas norteiam, elas pegam vários trechos da Bíblia e criam um conceito. Sai pegando as palavras e juntam e no final cria um conceito que totalmente diferente do que realmente está escrito ali. Se você observar, um pega um capítulo, outro pega o outro, um pega um versículo e no final das contas ele fala que o Antigo Testamento já não é válido, está aqui escrito. O Novo Testamento já não é válido, está aqui escrito. Que é o que a maioria das religiões fazem. Ou aquela pessoa que se diz, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu sou crente, mas eu não sigo religião, eu não sigo a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, então eu sou apenas um crente. Porque eu creio em Deus, na linguagem, no dicionário está lá o significado, quem crê em Deus, ele é crente. Mas realmente você é crente? Ele é crente? Porque ele se diz acreditar em Deus? É uma pergunta que fica na nossa mente, para que nós possamos, quando sairmos aqui, pararmos para refletir e saber se realmente nós somos crentes de verdade, se nós estamos realmente fazendo o melhor que nós podemos. Não mostrar o melhor para as pessoas, mas fazermos realmente o máximo que podemos fazer e dar o melhor de nós, para que nós possamos propagar a palavra de Deus e que nós possamos, em nome de Jesus, sermos realmente fiéis. Que nós possamos ser fiéis a Deus, ser fiéis à nossa família. Imaginem vocês, se vocês não conseguem ser fiéis à família de vocês, às pessoas que estão ao seu redor, que são pessoas que vocês veem fisicamente, materialmente, imagine se dizer ser fiel a Deus, que vocês não conseguem vê-lo fisicamente. É possível isso? Não é. É possível você dizer que é fiel a Deus sem você ser fiel a si mesmo? Porque existem várias infidelidades que nós paramos para pensar, que às vezes nós temos essas infidelidades com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio ser. Quando nós mentimos, quando nós nos alimentamos de forma errada, quando nós bebemos, quando nós usamos drogas, nós estamos sendo o quê? Infiéis a nós mesmos. Estamos sendo infiéis a Deus, a nossa família, mas a nós mesmos. Então, a palavra fidelidade é uma palavra forte, que nós temos que pensar e que nós temos que tentar ao máximo dar o nosso melhor para podermos segui-la.
e sermos fiéis a Deus. Quando eu falo dessa questão de que no meu passado, quando eu comecei a devolver o dízimo, as coisas melhoraram para mim, não foi porque eu merecia, foi porque Deus foi bondoso comigo. Eu passei por inúmeras provações, Diego sabe a minha história. Eu perdi meus pais. Meu pai eu tinha 9 meses de idade, eu nem conheci. Minha mãe eu tinha 11 anos de idade. Morei com meus tios até 23 anos e comecei a trabalhar com os 24. E até os 24 anos foram inúmeras dificuldades, mas eu sempre tive Deus comigo, sempre, mesmo eu não sendo adventista. Eu, como a maioria de vocês, eu creio que eram católicos, que na verdade eu nunca me batizei na igreja católica. Na linguagem popular eu era pagão até ser adventista, que se você não se batizar na igreja católica, você é pagão, não é verdade? Eu ouvi isso ontem. Ontem eu estava conversando com um pizzaiolo, fui comprar uma pizza e ele disse: você é adventista, né? Eu disse: sim. Se você ser adventista, você se batizou na igreja católica? Eu disse: não. Ele disse: então você é pagão. Eu disse: não, eu sou batizado, eu me batizei na igreja adventista. Aí ele disse: mas não se batizou na igreja católica, é pagão. Eu disse: não, eu sou batizado na igreja adventista, que para mim é a igreja de Deus. E aí, dentre todo esse tempo, eu parei para pensar que os católicos, que minha mãe era católica praticante, se diziam fiéis a Deus, mas adoravam imagens. Minha mãe ela faleceu de parto em 2005 e ela tinha um quadro com Nossa Senhora do Parto, porque eu nunca vi uma igreja para ter tanto santo, tanta santa quanto a igreja católica. Se você tropeçar, tem um santo para o tropeço. Se você perde alguma coisa em casa, tem um santo para achar as coisas. Se eu não me engano, é São Lumi. Se você está grávida, tem Nossa Senhora do Parto, que é para você parir. E aí, minha mãe, ela se ajoelhava todos os dias. Todos os dias ela se ajoelhava em frente a esse quadro de Nossa Senhora do Parto. E eu me ajoelhava com ela e ela rezava. Todo santo dia ela rezava. De manhã e de tarde. Só que quando chegou o dia dela dar a luz, cadê Nossa Senhora do Parto? Porque todo esse tempo, infelizmente, ela não estava pedindo a Deus, ela estava pedindo a Nossa Senhora do Parto. E aí, na época, eu fiquei desgostoso da vida, disse muitas coisas, reclamei da vida. Eu tinha 11 anos de idade, não tinha mentalidade nenhuma, mas mesmo assim eu acreditava em Deus. A partir daquele momento eu deixei de acreditar em todos os santos. Para mim era só um objeto que as pessoas se diziam adorar e que diziam ser fiéis a Deus e colocavam aquilo na frente. Até ali eu nunca tinha lido uma Bíblia. Eu fui ler Bíblia de verdade quando eu comecei a namorar e que minha sogra me apresentou, mas até lá eu não sabia o que era ler uma Bíblia. O que as pessoas me diziam, eu achava que era verdade e pronto. Acabou, que a maioria dos católicos fazem. Você vai na igreja, o padre te dá um livro, você lê aquele livro e assim você segue. Você vai no catecismo, você lê um livro e assim você segue. Mas a Bíblia nada. Você é fiel a Deus, você está vindo para a igreja. Mas será que a adoração a santos você está sendo fiel? Eu trouxe para vocês um pouquinho aqui das minhas provações, porque todos nós temos provações e cada um sabe o peso da sua provação, mas para dizer a vocês que se vocês se apegarem a Deus, vocês conseguem passar por todas as provações, desde que vocês sempre sejam fiéis a Ele. Se vocês não forem fiéis a Ele, infelizmente, toda provação se torna mais difícil, todo o peso se torna mais pesado e todo o fardo se torna mais difícil de carregar. Mas quando Deus está com você, que você é fiel a Ele, tudo se torna mais leve, todos os problemas se tornam mais fáceis de resolver e todas as dificuldades se tornam mais brandas. Mas, se Ele estiver na vida de vocês, porque Ele só está na vida de vocês se vocês permitirem que Ele esteja. Então eu peço a vocês, irmãos, deixem Deus trabalhar na vida de vocês e deixem o Espírito Santo
usarem vocês para poder propagar a palavra de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, novamente estou aqui para te agradecer, Pai. Obrigado por ter me permitido falar em tua casa. Obrigado por cada um que veio aqui hoje e que pôde ouvir a tua palavra. Que, Senhor, nós possamos, Senhor, praticar as tuas bênçãos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, praticar os teus mandamentos e levar, Senhor, o que nós conhecemos às outras pessoas, para que elas também saibam, Senhor, o quão bondoso o Senhor é e o quão bom é tê-lo em nossas vidas. Peço a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, que nos dê uma semana com a Tua proteção, que nos leve para casa, Senhor, contigo, meu Pai, que o Senhor, Divino Espírito Santo, sempre esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém.